Fala, nação! Saudações rubro-negra! Nação, eu trouxe um trecho aqui, né? Para a gente poder reagir sobre do programa ESPN FC, né? Apresentado pelo João Guilherme. Então vamos reagir a esse vídeo aqui. Teve uns detalhes bastante importantes aqui, né? Que o Zinho e Fernando Praz e o Djamil também falou sobre o Flamengo, né? Então vamos embora acompanhar aqui, né? O Flamengo goleou por 4-1 o Bragantino com hat-trick de Pedro e um gol do Gabigol, né? Após ele perder um pênalti, mas faz parte do jogo. E o Flamengo amassou, atropelou, trucidou e humilhou o Bragantino no Maracanã com um baile do Flamengo, né? Fora os ameaços. Então é isso, nação. E outra coisa, não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui sobre o Mengão. Tamo junto, nação. E a última coisa aqui para não esquecer, eu queria dar os créditos e direitos autorais a ESPN Brasil e Grupo Disney. Beleza? Eu vou deixar o link aqui do canal da ESPN Brasil aqui na descrição do vídeo. Então, nação, vamos embora com o vídeo aí, nação. Tamo junto. O Pedro, hein? E o Pedro, hein? Hat-trick no Maracanã, sábado. Flamengo goleou o Bragantino com as assistências de Arrascaeta. Flamengo voltou a vencerzinho. E vencer bem. Agora sim, você vê um primeiro tempo, principalmente, o Flamengo criou muitas oportunidades, poderia ter feito mais gols. O Gabigol mesmo perdeu esse pênalti que ele sofre, e aí tem a expulsão. Isso também mudou muito a história do jogo. O Bragantino não tem feito um campeonato bom, a gente viu aí na tabela, né? A posição é até uma decepção. O Bragantino esperava muito mais no campeonato do Bragantino. Acho um bom time, um bom elenco, um bom treinador. Decepciona. Mas no jogo, tava aquele jogo assim, o Flamengo com posse de bola, o Flamengo propondo o jogo, adiantou suas linhas, principalmente tem o quarteto, né? Voltou Pedro, Arrascaeta, Gabigol com Everton Ribeiro. A zaga não era titular, mas Fabrício Bruno e Pablo, excelentes jogadores. O Ayrton Lucas pela lateral esquerda, o Felipe Luiz poupado. Rodinei, né? O avião, pela direita. E o Vidal começando o jogo, né? E ele faz esse pênalti no início do segundo tempo. Então, assim, quem vê 4-1, foi um vareio de bola. O Flamengo até que criou bastante. Mas um jogo que, principalmente quando o Bragantino faz esse gol de empate, ficou difícil de entrar, ficou difícil de criar. E olha que o Dorival colocou o Cebolinha aberto pela esquerda, tirou um volante, o Thiago Maia, foi assim, abriu o time, né? Foi com tudo. Sai até o gol aí na jogada do Cebolinha, que fez um bom jogo, que se encontrou ali, vai se encontrando, vai tendo seu espaço. E o Pedro, em 5 minutos, resolveu. O show do Pedro, em 5 minutos. De um jogo que estava ali difícil de entrar, de penetrar. O Flamengo tem muita qualidade individual. Conseguiu uma vitória, né? Aí com 3 gols do Pedro, que tá naquela fase, né? Como o Pascoal diz, né? Tá com perfume que a bola gosta. Ele se encheu de perfume mesmo. Sabe aquele cara que exagera no perfume, fica até fedorento? É ele, hein, rapaz? Bate e rebate, sobra pra ele e ele tem presença diária. Né? É o cara que está num momento, numa fase, e é um baita de um jogador. O Flamengo vence, volta a vencer, isso é bom. Né? Porque vinha de resultados ruins, e a torcida estava 1-1, Praz. Começou aquilo que a gente conhece, né? Maracanã já, aquele bochicho, erra um passe, a gente conhece, já impaciente. O Dorival impaciente também, porque não encontrava o caminho. Aí o Pedrão fez 3 em 5 minutos, abriu tudo, aí o Flamengo passeou, poderia ser mais. Ozinho, na quinta você não estava aqui no programa, o Djalminha, né, estava aqui com a gente, e o Praz também. E o Praz e o Djalma vão se lembrar. A gente falou aqui sobre a cornetagem, muita gente já começando a questionar o momento do Flamengo, do Dorival, que não vencia 4 jogos no Campeonato Brasileiro, já começando a fazer comparações com o Flamengo do Renato Gaúcho, que começou bem e depois caiu de produção. Foi uma vitória, hein, Praz, para deixar a corneta de lado, né? Pediu o Dorival na seleção, depois já não servia, agora já vai para a seleção de novo, né? Porque ele encontra soluções, o Neuzinho falou. Tirou um volante, botou o Cebolinha, abriu mais o campo para tentar tirar vantagem dessa superioridade numérica, né?
Um pênalti assim, no começo do jogo, por mais que o Gabigol tenha errado, o pênalti vindo com a expulsão, ele condiciona muito a atuação do Bragantino, né? Tanto é que o Zinho falou assim, o placar é enganoso do primeiro tempo, né? O Flamengo criou para fazer muito mais. Não foi eficiente, o Cleiton trabalhou bem também. E eu concordo com o Zinho, o Bragantino, assim, o Fortaleza se recuperou, né? Mas assim, o Fortaleza a gente tem alguns atenuantes, porque o Fortaleza, eu joguei no Ceará. É complicado a logística para um clube que nem o Fortaleza, que está lá no Ceará, jogar 3 competições. E o Fortaleza foi na Sul-Americana, na Libertadores, foi na Copa do Brasil. E isso prejudicou muito o início do Campeonato do Fortaleza. Se pegar o Fortaleza depois que ele saiu das competições e ficou só no Brasileiro, é outro time, né? Então, assim, se explica um pouco essa posição do Fortaleza, um pouco aquém, de repente, do que podia. O mesmo aconteceu com o Ceará também. Só que o Ceará não conseguiu ainda se recuperar, né? E o Bragantino não, a gente esperava muito, eu praticamente esperava muito mais do Bragantino, né? Mas é interessante ver também uma abordagem, um modelo de gestão diferente, né? Porque se fosse outro time... Já tinha caído. O Barbieri já tinha saído. Então, é interessante, torcer para o Bragantino se recuperar. E assim, eu acho que até é natural também, porque a gente tem muita pressa no futebol, né? A gente quer que o Bragantino crie um modelo de clube, um modelo de jogo, que tenha uma certa estabilidade na Série A, sendo que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, é um clube, entre aspas, novo, né? Ele ainda está se estruturando, tanto fisicamente, acho que está fazendo um novo CT, deve reformar o estádio, mais para frente fazer uma arena. Então, é um clube que está crescendo, então é normal passar por oscilações assim. E ainda bem que dentro das convicções deles, eles resolveram manter o Barbieri. Pois é, olha, esse gol foi com assistência do Cebolinha, que entrou logo no intervalo, né? O debochado. O Dorival, o debochado. É um deboche. É um deboche. Ô, Djalminha! E o Arrascaeta, hein, Djalminha? Fala, João. E o Arrascaeta? João, agora as desconfianças dos torcedores acabaram? Depois desse 4-1. As cornetas sumiram. É normal, João. É o que eu falei na quinta-feira e a gente conversou aqui, eu lembro bem. É diferente quando o Flamengo joga com Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro juntos. É diferente. Esse time não tem como ele sair de um jogo sem criar 3, 4 oportunidades claras de gol. Como todos já falaram aí, o primeiro tempo poderia até ser 3-0, mas o futebol tem isso. O Zinho estava falando aí que quando estava 1-1, já começou aquele burburinho no Maracanã que a gente conhece muito bem, que atrapalha quando você está em campo. Atrapalha, você começa a sentir, erra um passe, a torcida reclamando e você já fica inseguro. Mas aí a criatividade, o talento desses jogadores faz um 4-1 que volta aquela tranquilidade, né? Principalmente a gente falando em termos de Copa do Brasil e Libertadores, porque no Brasileiro, por mais que o Dorival, os jogadores fiquem dando entrevistas que tem esperança, o brasileiro, o Flamengo tem que esquecer. É lógico que não vai entregar os pontos, porque não tem uma Libertadores, entre aspas, garantida ainda, né? Então tem que brigar ainda para chegar ali entre os 4, que eu acho que esse tem que ser o objetivo. O campeão não tem chance, na minha opinião, do Flamengo ser. Mas, animicamente, levantar a moral para semana que vem, já começa as finais de Copa do Brasil e no final do mês a final do Brasileiro. Mas eu acho que agora, depois desse 4-1, o torcedor ficou tranquilo e acabou aquela teórica insegurança em relação às atuações do time. Quarta-feira tem Flamengo Internacional, hein? Jogão no Maracanã. O meu termômetro, quando o assunto é Corinthians, é o meu amigo Fabrício da Fiel. Grande figura, hein? Aí encontrei hoje com o Fabrício da Fiel, ele virou para mim e falou assim: João Guilherme, o Arrascaeta sábado, né? Ele voltou a jogar bem, estava com aquela mão queimada lá, mas voltou a jogar bem. Pastorzinho? Isso aí é um problema. O Fabrício da Fiel ficou já preocupado. Ele realmente, quando ele está bem, ele é diferente, né? Descobre uma jogada, né? Faz a jogada diferente. Você vê que no primeiro gol, né, do Gabigol, o passezinho que ele acha ali na movimentação, até o cruzamento pro Pedro, né? Sim. Que o Pedro faz de peito. A maioria chega ali já fazendo um arco, às vezes bate mais forte ou bate cruzado, rasteiro, né? Para pegar um jogador chegando.
ele já dá uma cavadinha, já tira, né? Tira força na bola, tanto é que o Pedro só com o peito escora, porque tirou o goleiro da jogada. É um cracaço de bola, né? O Arrascaeta, líder de assistência, é um cara que pisa na área e faz gols. Até para esse tipo de jogo normal, o Bragantino baixou as linhas com um jogador a menos, então fez um 5-4, né? Mais ou menos, para fechar ali à frente. Fica difícil por dentro mesmo, mas você vê que ele se movimenta. O primeiro gol, ele dá um passe pelo lado esquerdo, já dentro da área, mas esse de peito, ele já está pelo lado direito, dando uma cavadinha. É uma movimentação. Isso, claro, o Djalma foi muito feliz. O entrosamento que o quarteto tem é muito especial para o Arrascaeta brilhar. O Everton Ribeiro faz um posicionamento mais por trás, junto com o Vidal, né? Ficava o Thiago como primeiro volante, mas depois o Vidal ficou como um primeiro. Então o Everton Ribeiro foi mais um segundo para liberar Cebolinha aberto pela esquerda, né? E o Arrascaeta se movimentando. O próprio Gabigol, que também merece o elogio, sim, tem sido um jogador importante para essa ascensão do Pedro. Eu não vou me cansar de falar isso, porque às vezes só olha para o cara que faz o gol, e às vezes o Gabigol até cobrado, não está fazendo tanto gol como antes, né? Mas está fazendo gol ainda. Sim. Só que ele dá assistência, só que ele se movimenta, só que ele está voltando para marcar. Se o Gabigol fizesse essa função até um pouco antes, ele brigaria até mais por vaga na seleção. Porque ele faria essa dupla função, ou o homem de área ou o cara que sai da área. E ele está fazendo isso agora, nessa fase com o Pedro. Assim, tem que se elogiar essa dedicação dele, esse empenho dele, de querer atender o que o treinador está pedindo para jogar ele com o Pedro junto. Se ele ficasse de bico, falar, não vou ficar aberto na direita, não vou ficar me movimentando, quero ficar mais na área também. Daria problema, não? Dá, com certeza. E assim, o mérito do Dorival deve ter chamado, o meu sistema vai ser um losango agora, tá? Everton, você vai vir mais por trás, João Gomes pela esquerda, você pela direita, Thiago de primeiro, o Arrascaeta, você vai ficar na ponta desse losango com liberdade. E Pedro e Gabigol, vocês dois, mas o Gabigol, eu vou precisar que você caia um pouquinho para a direita, que você recompõe um pouquinho ali, deixa o Pedro mais na área. E o Gabigol atendeu a isso e está fazendo muito bem. Muito bem. Até porque, né, Djalma, pela personalidade dele, muitos achavam o seguinte, a hora que o Pedro começar a jogar e fazer muitos gols, pode dar problema no vestiário com o Gabigol. E não, né? Tá sendo o oposto. Eu concordo plenamente com o Zinho. O Gabigol é engraçado, né? Ele fazia tanto gol, era o ídolo do torcedor, mas agora, para mim, ele está jogando mais. Ele está jogando mais, está produzindo mais para a equipe, apesar de não estar fazendo tantos gols como antes. Mas não esqueça, ele também está fazendo gol. Então, assim, eu acho que o momento dele é excelente, ele está ajudando na marcação. É lógico que se você perguntar lá no íntimo, ele queria estar marcando os gols e queria estar fazendo mais gols que o Pedro. Isso aí é normal do artilheiro, do cara que é goleador. Mas assim, ele está colaborando muito para que esse sucesso venha acontecendo, principalmente o do Pedro, como falou o Zinho, porque dentro de uma equipe desses jogadores de alto nível, se ele vai para o lado da vaidade, se ele vai para o lado de pensar só nele, prejudicaria muito. Prejudicaria sim, porque ele já começa a não ajudar na marcação, ele já fica mais dentro da área para receber as bolas. Então, pelo contrário, ele está colaborando muito. E hoje, em termos de atuação, ele está sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Pois é. E olha aqui. Então é isso aí, nação. Esse foi o trechinho aqui que eu separei pra gente poder assistir, né? Sobre o programa ESPN FC, né? Apresentado pelo João Guilherme. Espero que vocês tenham curtido esse react que a gente fez sobre o nosso Mengão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo nosso aqui do nosso Mengão. É isso aí, nação. Tamo junto. Cavaleiro do Flamengo comemorando, né, a sua inscrição. Tamo junto aí. E outro ponto aqui bem rapidinho que eu vou falar, né, é sobre a situação do Gabigol, né? O Gabigol, óbvio, né, que é um cara de marra, dependendo da situação, né?
É um cara que ele sempre quer, geralmente quer ajudar o time. Geralmente não, ele quer ajudar o time. E aquilo, todo mundo achava que depois que o Pedro entrasse no jogo, no time, e começasse a meter gol, o Gabigol ia ficar puto. E ia se esquentar muito fácil, entendeu? Esse comportamento do Gabigol atualmente, né? Tá me chamando muita atenção. E dá pra perceber que o Gabigol, na minha visão, não sei a tua, né? Mas dá pra perceber que o Gabigol ele está amadurecendo, né? Conforme os anos for passando. Ele joga pro time. Em alguns jogos ele deu uma arrancada nos últimos minutos final do jogo, né? Ele conseguiu deu uma arrancada, não lembro qual é o jogo, para poder marcar. Então isso a gente consegue ver que o Gabigol tá amadurecendo. Não tá, quando é substituído ou poupado, não faz chilique. Fica puto, sai xingando, sei lá o quê. Então isso é um ponto bastante importante, né? Ele vê que o colega dele de profissão, que é o Pedro, tava fazendo bastante gol, foi convocado e ele tá feliz com isso, entendeu? Mesmo ele não fazendo muitos gols, que é a função dele, mas ele tá jogando pro time, tá jogando um pouco mais afastado do gol. Óbvio que a média de gol dele por temporada vai cair, mas ele tá conseguindo dar bastante assistência e ajudar o Flamengo em tudo, né? Óbvio que ele ajudou o Flamengo a chegar nas 2 finais, né? E ele tem tudo pra continuar evoluindo no Flamengo, né? Se continuar na temporada que vem pra frente, né? Caso não chegue nenhuma proposta. E o Pedro, a gente não tem nem o que falar sobre o Pedro, né? O Pedro evoluiu muito com o Dorival, né? Óbvio que falo do Paulo Souza, sei lá o que, mas o Paulo Souza teve uma contribuição bem pequena, né? Ou bastante grande, isso vai depender de cada pessoa, com essa evolução do Pedro, né? Tinha falado pro Pedro para sair mais da área, né? Para buscar o jogo, e o Pedro tá fazendo muito bem isso. E é isso aí, o Pedro convocado, praticamente na Copa do Mundo, né? Até lá, na minha opinião, o Pedro já tá garantido na Copa, caso não ocorra nenhuma lesão, né? Mas na minha opinião, o Pedro já tá na Copa, espero que não. E aquilo, Pedro, a dupla, Pedro e Gabigol, já somou praticamente 200 gols com o Flamengo, né? 200 participações em gols com a camisa do Flamengo. Então é uma marca absurda que essa dupla chegou. Óbvio que algumas pessoas vão se falar: Pedro só é titular porque o Bruno Henrique se machucou. Pode até ser. Mas será que se o Pedro tivesse todo jogo ele entrasse e demonstrasse isso, o Gabigol não jogando muito bem e o Bruno Henrique jogando em alto nível, será que o Gabigol não podia ser banco? Como o Edu de Menezes, num programa Futebol 90, disse, se o Bruno Henrique tivesse mantendo o Bruno Henrique, o alto nível, né, do Bruno Henrique de 2019, e o Pedro jogando esse futebol que ele tá jogando, né? Óbvio que ele ia ser titular, mas ele ia entrar todo jogo, na minha visão. Será que o Gabigol não poderia ser banco? Óbvio que tem aquela parte de ídolo, artilheiro, a nação adora eles, os jogadores adoram eles. Será que o Gabigol, mesmo não jogando bem, o que o Gabigol é pro Flamengo, será que isso basta para ser titular no Flamengo? Sei, eu deixo essa pergunta pra tu, nação. Então é isso aí. Tamo junto aí, é nóis aí, um abraço a todo mundo. A gente vai encerrar aí por aqui. A gente sempre vai trazer mais vídeos sobre o Flamengo aqui, né? Pelo menos 2 vídeos por dia, de 2 a 3 vídeos por dia, para você ficar informado sobre o nosso Mengão. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, que é bastante importante, para você não perder nenhum vídeo nosso. E depois é só sair para comemorar igual o Cavalinho do Flamengo aqui, ó. Tamo junto, nação, é nóis aí. Eu estou indo lá, beleza? E outra coisa, deixa aqui nos comentários da onde você está assistindo a nossa live aqui. De qual estado você está assistindo a nossa live, né? Você flamenguista que está assistindo a nossa live, de onde você fala, sou flamenguista do Ceará, da Bahia, entendeu? Então, comenta aí, isso é um exemplo. Tamo junto, nação, valeu.